Começa agora o seu podcast Saúde Emocional na Advocacia. Cheguei hoje para falar com você sobre din-din, dinheiro com amor, dinheiro com sabedoria, dinheiro com muita disponibilidade, dinheiro que é fruto do seu trabalho, do seu esforço pessoal e que sim, você merece. Portanto, você o merece. Então, bora falar sobre isso? A gente sabe que advogar é para além do esforço técnico jurídico. A gente sabe que advogar envolve também você saber gerir a sua carreira. E quando você não é empregado ou associado de algum escritório, envolve também você saber gerir o seu próprio escritório. Nessas em que a gente vai se disponibilizar a reconhecer o que é importante para nós, saber o valor emocional do dinheiro, saber o preço emocional que o dinheiro, que os honorários têm para nós, faz com que a nossa disponibilidade para ganhar, para fazer esse dinheiro, sim, porque é necessário uma disponibilidade para fazer esse dinheiro, e eu vou te provar isso aqui hoje. É necessário que você reconheça quais são os pormenores, quais são os seus vieses, as suas cognições, as crenças que estão por trás daquilo que você faz enquanto está buscando ganhar o pão nosso de cada dia. Eis que a gente precisa se pegar se perguntando: peraí, o que a minha história de vida tem a ver com o meu dinheiro, com quanto eu faço de dinheiro, com quanto eu recebo de honorários? O que a minha história de vida tem relação com o quanto eu me disponibilizo a cobrar mais alto ou o quanto eu tenho dificuldade até para cobrar mais baixo? A tabela de honorários da UAB, a gente bem sabe, e isso não é a faculdade que nos ensina, a gente bem descobre ao sair da faculdade que a tabela da UAB, ela é o piso que nós precisamos nos balizar para cobrar. Mas eu vou te confessar que há 17 anos atrás, quando eu iniciava a minha carreira jurídica, por ter vindo de uma família muito pobrezinha, eu tinha dificuldade de enxergar aqueles valores como piso. Eu já achava que aqueles valores eram estratosféricos. Por que, Fernanda, você tinha esse referencial? Por que você achava que aqueles valores eram altos? Porque, na minha concepção, baseada na minha história de vida, aqueles valores superavam os valores que eu tinha de referência, enquanto a receber, enquanto a pagar. Então, o que eu me disponibilizava a pagar para o mercado, para os advogados, para as pessoas que estavam ao meu entorno, no meu redor, eram valores que eu não concebia como sendo viáveis. Porque, ora, se eu já passei fome na infância, o que me impede de passar fome agora na vida adulta? Essa memória, que na verdade é um trauma, ele fica enraizado no nosso inconsciente. E essa memória, que na verdade é um trauma, enraizado no nosso inconsciente, faz com que a gente tenha uma distorção da realidade atual, essa realidade que se faz hoje. Então, veja, há 17 anos atrás eu me tornei advogada, passei na OAB, né, advogada com OAB e tudo, mas eu já era empresária, eu já tinha uma escola profissionalizante. Inclusive, foi o dinheiro da escola que me propiciou terminar a faculdade. Foi o dinheiro da minha escola, com os meus alunos, que me propiciou já prestar consultorias para empresários, para outros advogados, para diretores e presidentes de sindicatos. Eu já fazia isso, já era normal para mim. Mas quando o dinheiro começa a se tornar palpável, realmente começa a se tornar rentável na minha vida, eu encontro essa cicatriz que não estava tão cicatrizada.
Eu encontro esse pormenor que não estava tão menor assim. Gente, hoje, nessa cadeira de psicanalista, na qual eu falo com você sobre saúde emocional na advocacia, eu estou te trazendo para uma realidade que muitas vezes você ainda não se deu conta. Ser advogado, precificar seus honorários, tem a ver com a gestão do seu escritório. E muitas vezes, quando você vai precificar os seus honorários, você fica olhando no seu entorno. Peraí, aquele influencer que eu sigo, ele tá me mostrando que ele tá no escritório super top das galáxias. Aquela influencer advogada que eu sigo, ela tá tomando vinhos caríssimos, ostentando na internet. Aquele advogado que eu sigo e que eu miro para ser o meu referencial, ele tá andando de Lamborghini, de Porsche. Bom, eu vou te contar um segredo, tá? Muitas vezes esses profissionais que você está vendo são bons de marketing. E a realidade das redes sociais é um microfragmento de uma realidade construída que eu, influencer, intencionalmente decido mostrar para você. Então, tudo ali é um recorte de alguma coisa que a pessoa decidiu mostrar para você. Então, não é realidade absoluta, não é a verdade absoluta dos fatos, tá bom? Então, muito cuidado com essa ostentação toda que você vê, porque a realidade dos fatos, ora, são muitos boletos a pagar. São muitas cicatrizes que ainda não foram fechadas efetivamente. E aí elas te pegam numa rasteira que você nem imaginava que poderia ser pego. Assim como eu fui há 17 anos. Então, olha só que interessante. Há 17 anos, eu já estava me estabelecendo profissionalmente e financeiramente como empresária. E aí eu finalizo a minha faculdade de direito e vou ser advogado, vou advogar. Quando eu vou atender o meu cliente, gente, me vem a noção do porquê eu me tornei advogada. E a noção do que porque eu me tornei advogada muda completamente o meu jogo. Porque aí mora a cicatriz que eu te falei, que não estava bem cicatrizada. Minuto de silêncio. Fernanda, então você está me dizendo que o fato de você ter decidido se tornar advogada influencia no valor que eu vou cobrar dos meus honorários? Sim. Influencia no preço emocional que você vai impor no valor monetário que você vai cobrar. Por quê? Porque eu enxergava a minha advocacia, e olha, eu estou falando aqui do meu recorte específico, 17 anos depois, porque ao atender muitos advogados e advogadas em início de carreira e mais frente de carreira, com 10 anos, com 20 anos de carreira, eu posso te garantir que isso que eu estou te falando agora muda completamente o seu jogo. Porque enquanto eu não percebi a razão do porquê eu tinha decidido ser advogada, e se ainda estava lá, e se eu ainda estava lá ou não, isso me trazia uma tortura. Era um parto fazer os meus honorários. Era um parto cobrar os meus clientes quando ficavam inadimplentes. Porque, para mim, o valor intrínseco, subjetivo dos honorários era emocional. Era totalmente porque eu queria salvar a humanidade, porque eu queria que os mais pobres e oprimidos tivessem ali o seu direito a ter um bom judiciário, uma boa defesa técnica. Eu queria e eu enxergava que as pessoas deveriam, os advogados deveriam se importar com a causa específica daquele cliente. E ao se importar com a causa específica daquele cliente, eu achava que aí sim eu estava dando valor ao trabalho que eu estava realizando ali. Ora, meus amigos, não é bem assim.
Não é porque eu estou te cobrando o valor que tem referência com o que efetivamente vale o meu trabalho, o que efetivamente eu entrego no meu trabalho. Então, veja, eu vou te entregar uma defesa técnica robusta e aprimorada, porque eu estou estudando todos os dias o meu desenvolver, o meu desenrolar sobre a advocacia, sobre as novidades do mundo jurídico, porque o saber jurídico é uma ciência e eu nunca perdi isso de vista. Eu vou te entregar atendimento premium, então eu vou te atender o mais célere, o mais rápido possível. Por quê? Porque na hora que você me vem com a sua demanda, a demanda para você é única. Só você tem essa dor, e essa dor é sua, e eu preciso respeitar e entender isso. Eu vou te entregar o meu tempo e a minha disponibilidade para te dar uma aula de direito. Sim, os advogados precisam ensinar direito para os seus clientes, porque eles ligam para você querendo saber os pormenores que eles não entenderam daquelas palavras difíceis do juridiquês. Eu vou te entregar também o acolhimento e aquele atendimento que, sim, todo advogado, no fundo, é um psicanalista, é um psicólogo. Então, eu vou te atender sabendo que a sua dor dói em você e é uma dor e é real. E não é só, deixa pra lá, vai pensar em outro marido, vai pensar em outra esposa, os filhos crescem. Não, a sua dor dói. A sua dor dói. E eu vou te entregar acolhimento. Veja, eu te dei aqui um leque de entregas que eu sei hoje que eu faço. Então, não é natural que eu cobre proporcional a essa entrega que eu estou te dando? É natural. Mas só que enquanto eu não entender que na minha infância, pobrezinha, não ter dinheiro era o fim do mundo, passar fome era o fim do mundo, eu não vou entender em que lugar eu estou hoje. Eu não vou entender toda essa entrega que eu te trago. Então, a primeira coisa que você precisa saber é por que você escolheu ser advogado. Uma vez identificada do porquê você escolheu ser advogado, neste minuto você consegue efetivamente trazer luz do porquê é tão difícil para você precificar. Quando eu trouxe luz do porquê estava tão difícil para mim precificar, porque eu achava que eu ainda estava lá na pobreza, eu consegui efetivamente elencar o que eu entregava hoje. E aí eu consegui confiar no que eu entregava. E ao confiar no que eu entregava, eu consegui cobrar, precificar e conseguir internalizar e entender que aqueles preços, aqueles valores da OAB, da tabela da OAB que devem ser seguidos, eles são pisos, eles não são tetos. Se dessa conversa toda que eu tive aqui com você, você conseguir conceber isso, extrair isso e levar isso para sua vida, tudo vai mudar. Como você sabe, nesse podcast Saúde Emocional na Advocacia, eu trago para você esse chacoalhão, esse acorda do preço emocional que os honorários têm para você. E aí, volta essa gravação, assiste de novo e tenta relembrar o que significa a advocacia na sua vida. E para entender o que significa a advocacia na sua vida, tem que revisitar o passado. E ao entender essa revisita ao passado, você vai trazer hoje no presente, o que você efetivamente entrega ao seu cliente. E ao perceber o valor que você entrega ao seu cliente, esse medo do honorário, esse medo de cobrar o cliente inadimplente, ele vai ficando em segundo plano. Entende? Se precisar de ajuda, contrata aqui um treinamento meu, uma terapia. Sim, eu atendo 1 a 1 nas sessões de terapia com a psicanálise, né? Contrata aqui uma palestra, porque assim você vai ter chances efetivas de tirar essas rusgas e compreender efetivamente o que os honorários, a precificação traz para você.
Te aguardo no próximo episódio. Beijos! Reverbera comigo. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Sua inscrição é fundamental para mim. Beijos!